Me pergunte por quê. Com certeza. Eu estou vendo o que vocês estão passando para mim. Vocês são felizes. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale, como você está feliz. Jesus te ama. Você está aqui hoje para receber uma palavra do Senhor. Amém? Que os irmãos abram em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Quem achou, diga amém. Mas antes, só para... eu vim falando no carro com a minha esposa, a semana toda faz sol. Semana toda faz um sol bonito. Chega o final de semana, que é dia de folga, dia de sair com a família, chove. Mas amém. Deus sabe o que faz, né? Irmãos, por favor, peço que ouçam Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Irmãos, aqui está falando, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Irmãos, eu não sei o que vocês passaram durante a semana, eu não sei o que vocês presenciaram na casa de vocês, no serviço, na rua, mas Jesus é que está falando, vinde a mim todos os cansados, você que está cansado, você que está oprimido, vinde a mim, vá até Jesus, que eu vos aliviarei. Quem está cansado aqui? Depois de uma jornada, semana de trabalho pesado, às vezes nós não temos pique de falar, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja, mas só que a palavra aqui vos fala, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Irmãos, quando a gente está mais cansado, mais Jesus, Ele quer a gente. Mais Deus, Ele quer que a gente busque a presença dEle. Vamos na casa do Senhor, vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer o nome dEle. E hoje você está aqui, você está com vida, você está com saúde. Então vamos agradecer a Deus. Irmãos, fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Você que quiser orar com seu irmão que está do lado, pode orar. Levante os seus braços. Agradeça a Deus pela vida, pelo sol, pela chuva. Agradeça por tudo. Você que está cansado, vá até Jesus, que Ele vai aliviar a sua dor, o seu cansaço. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui, meu Deus. Nós sabemos que a semana foi conturbada, meu Pai. Nós sabemos que a semana foi cansativa, mas a Tua palavra nos fala, vinde a mim, todos os cansados, os oprimidos, que eu vos aliviarei. Portanto, Deus, nós estamos aqui, querendo mais de Ti, meu Pai, querendo mais da Tua presença, meu Deus, querendo mais do Seu amor, da Sua misericórdia, meu Deus, pois eu sei que o Senhor vai nos aliviar, pois eu sei que o Senhor vai nos dar descanso, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando cada família, que o Senhor venha estar abençoando cada membro dessa igreja, meu Pai. E aquele que está com algum tipo de pensamento lá fora, meu Pai, que o Senhor venha estar retirando, meu Pai, que o Senhor venha estar repreendendo todo espírito, meu Pai, de confusão, todo espírito, meu Pai, maldoso, que a Tua presença aqui seja feita, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem acredita, fala um amém, bate palma, faça alguma coisa, só não fique parado, irmão. Só não fique parado. Você está na casa do Senhor, você está aqui para agradecer pela sua vida. Agradeça o nome do Senhor hoje. Não só aqui na igreja, mas lá fora também, onde você estiver. Você é filho de Deus, você pode tudo. Ore, agradeça, faça tudo na presença do Senhor.
Amém? Que o Ministério de Louvor possa subir aqui, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem motivos para louvar o Senhor essa noite? Você tem motivo para agradecer ao Senhor por uma cura, por uma libertação, pelo fato da sua família estar reunida aqui neste momento? Aleluias. Então nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para declarar que o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. É Ele que vai fazer a diferença em nossas vidas. É Ele que cura, é Ele que levanta, é Ele que abre as portas e é Ele que te dá o fôlego de vida. Então por isso nós viemos aqui e nós vamos nos derramar na presença do Senhor. E nós vamos dizer para o Senhor que nós o amamos, que nós o exaltamos. Por quê? Porque Ele nos tirou lá do pecado. Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos justificou. Para quê? Para que nós viéssemos agradecer a Ele, nós viéssemos adorar a Ele. E é o que nós vamos fazer neste momento. Aleluias! Louve ao Senhor, abra a tua boca, exalte ao Senhor. Porque você está na presença desse Deus soberano, esse Deus que não tem limite. Nada é impossível para Ele. Ele fez todas as coisas. E Ele vai fazer muito mais pela tua vida. Aleluias! Exalte ao nome do Senhor. Oh Deus, queremos te agradecer. Nós queremos nos derramar em tua presença. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És
adianta você buscar outro Deus. Não existe outro Deus capaz de resolver aquilo que você precisa. Todas as respostas estão em Deus, nele. Nada foi criado sem a permissão dele. Não vai adiantar você correr para outro lugar. O nosso Deus é a melhor opção, é a melhor resposta, é a melhor saída para você que está passando por alguma situação. Aleluias! Adore esse Deus. Aleluias! Te adoramos, Senhor. Bota a tua vida nas mãos do Senhor e tudo isso vai acontecer. O que era osso, o que era esquecido, o que era pó, o que você não colocava mais em mente que poderia acontecer, o nosso Deus, Ele pode fazer a diferença na sua vida. Basta que você dê um passo, você acredite, você confie, você entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai fazer. Aleluias! Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus.
é o Deus que sonda os nossos corações, sabe de todas as intenções, sabe daquilo que nós temos pensado, apresentado em Tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor sonda os nossos corações nessa hora, que o Senhor nos use, ó Pai, como flecha, Senhor, certeira, na mira, Senhor, que atinja o alvo, ó Deus, e esse alvo é o Teu reino, esse alvo, Senhor, ó Pai, é o céu. Nós queremos chegar lá, Senhor. Oh Deus, te adoramos, Pai. Pai querido, Senhor, e me conhece. Ele te conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Senhor, Enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor. usa, Senhor, usa Teu povo. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Muda-me, quebranta-me, transforma-me, Aleluia. enche-me. Peça ao Senhor que Ele faz. Ele te usa. Ele te transforma. Ele te sonda. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja, vamos lá. Quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Aleluia. Quem pode sentir a presença de Deus aqui neste lugar? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Quem quer ser usado por Deus? Então, abra os braços. Fale para Deus: Deus, eis-me aqui, me usa-me. Me usa-me, Deus. Eu quero ser um vaso nas suas mãos, meu Pai. Eu quero ser, meu Deus, o escolhido do Senhor, aquele que o Senhor separou dentre as multidões, meu Pai. Me usa-me, Pai. Me usa-me, Deus. Eis-me aqui. Amém, igreja. Amém. O poder de Deus, ele é tremendo, né? Amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Às vezes, se você está olhando aqui para cima, aqui está olhando, está pensando, não é o pastor, não é o diácono, quem é ele? O que está fazendo em cima? Irmãos, Deus ele separou cada um de vocês. Um dia, eu estava lá na rua, eu estava lá fazendo as coisas do mundo, e hoje eu estou aqui, nesse altar, pregando. Hoje eu estou aqui. Nunca fale que você não pode. Deus escolhe quem Ele quer. Deus, Ele pega lá da multidão, lá de baixo, e fala: esse é meu. Esse ninguém toca. Nunca olhe para o irmão que está do seu lado e fale: você lá? Não. Nunca fale isso. Sabe por quê? Deus, Ele pega os humilhados para ser exaltado. Deus, ele pega aqueles que estão lá embaixo para colocar lá em cima. E cada um que está sentado aí é escolhido de Deus. Deus vai usar cada um de vocês. Agora, basta você escolher se você quer ser usado ou não. Se você quer ser usado, é só falar: eis-me aqui. Como foi ministrado aqui. É só falar: eis-me aqui. Mas se você falar: Deus, eu não quero, Deus vai respeitar. Mas só que também vai vir a consequência da desobediência. Em vez de Jonas, Deus falou para Jonas: Jonas, vá até Nínive. O que Jonas fez? Desviou da presença de Deus, falou: não, eu não vou. E pagou o preço. É mais fácil obedecer do que sacrificar. Amém, igreja? Que os irmãos possam ser usados por Deus.
Deus chamou cada um de vocês para ser usado por Ele. Ore, pregue. Ah, eu não sei orar bonito, eu não sei pregar bonito. Irmão, eu não sei falar bonito. Eu não sei. A minha esposa em casa me corrige. Eu não sei falar bonito, eu não sei orar bonito, eu não sei pregar bonito. Mas eu faço a minha parte, eu faço o que Deus mandou eu fazer. Eu estou nem aí o que pensam. Tem pessoas aí que falam, o Renan pregar, o Renan orar. Vai não. Eu estou nem aí, deixa falar. Eu quero obedecer, quero fazer o que Deus manda. Vamos ser usado e ousado na presença de Deus. Amém? Queria chamar momento de oferta, o nosso diácono, Josimar. Ele vai dar a palavra de oferta e vai estar orando, bem? Graças ao nome do Senhor, graça e paz, irmãos, que sejamos usados e ousados essa noite por Deus. Davi, quando ele teve um forte desejo no coração dele de construir o templo de adoração ao Senhor, para onde Deus pudesse repousar os pés deles ali. Mas Deus disse, não, você não vai fazer, porque você derramou muito sangue, você era um homem de guerra. Mas o seu filho Salomão, seu sucessor, vai fazer esse templo. Embora Davi não teve a oportunidade de construir o templo para o Senhor, ele deixou tudo pronto, tudo preparado. Todos os materiais que eram necessários para fazer a construção, desde a planta, mostrando as dimensões, como é que deveria ser feitas as repartições dentro do templo, assim como todos os materiais, como já falei, ouro, prata, bronze, mármore, madeira, tudo deixou preparado. Mas, e além disso, Davi se sentia muito alegre de ofertar todo esse material do seu próprio, vamos dizer assim, da sua própria riqueza, que era o seu melhor, para Deus, porque ele sentia alegria em ofertar ao Senhor. Então essa é a diferença, muitas das vezes, a gente ofertar por obrigação e ofertar por amor a Deus. Nós vamos ver aqui em Crônicas, 1 Crônicas 29, uma ocasião a qual Davi justamente explica essa situação, esse episódio, na verdade, né? Eu quero ler com os irmãos aqui no telão, a partir do versículo 2. Então aqui é Davi falando, né? Para todas as pessoas que estavam ali presentes, outros reis, sacerdotes da região. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira, e assim por diante. E ainda, porque tenho afeto a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular, ou seja, dele, que tenho e dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Pode pular esse, irmão. E, como eu falei, Davi quis compartilhar essa alegria de ofertar ao Senhor com os demais presentes. Então ele faz uma pergunta para as pessoas que estavam ali. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para ofertar hoje voluntariamente ao Senhor? A gente sabe que nada para Deus, nada que é feito para Deus é em vão. Deus não deve nada para ninguém. Embora Ele não precise de nossa ajuda, tem certas coisas que nós devemos fazer. Em 1 Coríntios 3, 6 a 8, uma passagem muito conhecida, fala que Paulo, relatando uma situação que estava ocorrendo ali na igreja, ele falou assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então nós temos que fazer a nossa parte. Esta igreja carece das contribuições de cada um dos irmãos. Às vezes a gente não pode fazer mais porque às vezes não tem recurso. Tudo que é comprado, tudo que é investido, não é em benefício de A ou B,
mas é para adorar o nome do Senhor. Tudo que é feito aqui é em nome do Senhor. E a gente tem nossos projetos também com mídia social, que é a parte que hoje eu estou representando assim, na igreja. E isso tem alcançado vidas. E esse é o nosso objetivo, tornar o nome do Senhor conhecido. E louvar o nome do Senhor por isso, com nossas contribuições. Por isso, eu quero convidar os irmãos, eu gostaria que os irmãos que fossem passar os envelopes, que todos pudessem receber sem distinção esse envelope hoje, para que não haja nenhum tipo de constrangimento, para quem vai ofertar ou não, quem veio preparado ou não veio. Os irmãos podem começar a distribuir, por gentileza. E ali no envelope, pode distribuir para todos, irmão. Todo mundo, por favor. Todo mundo pode pegar o envelope. Mesmo que não for contribuir, de fazer um ato profético aqui essa noite, para que os irmãos possam sentir essa alegria, que é um sentimento muito maravilhoso, de ofertar com os recursos que vêm do próprio Deus. Se a gente tem algum salário hoje, se a gente está prosperando, se a gente tem saúde, é porque Deus nos dá essa condição. E isso que a gente tem que buscar na nossa vida, agradecer a Deus por cada momento. Então, está ali. Quem está em casa também assistindo a nossa live pode ofertar, ou vai estar na tela o endereço aqui, a referência da nossa conta. Você pode fazer também sua oferta. E assim que o nosso louvor começar a cantar, a gente já vai trazer aqui os envelopes no altar e vamos estar orando, abençoando, e o louvor. E os jovens vão cantar agora? Os jovens já podem vir aqui na frente, então, por gentileza, para fazer o louvor, enquanto a gente já traz a nossa oferta, e em seguida a gente faz aqui a nossa oração de agradecimento. Amém. Já o leão e cantar as temeças diante da majestade de Jesus. Quero já o leão e cantar as temeças diante da majestade de Jesus. Amor.
damos graças, Senhor, essa noite. Agradecemos pelas contribuições, ó Pai, depositadas aqui no Teu altar, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada vida, Deus, que está contribuindo aqui essa noite, que também não puderam, Pai, que possam sentir, Senhor, essa alegria que está, que é contribuir para a Tua obra, para o crescimento, Senhor, deste Evangelho, Pai. Abençoe a cada um de nós, ó Pai, cada um que está aqui essa noite. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Os jovens, como diz aí, congratulations. Eu não falo inglês não, tá, gente? Só arranho, só. Irmãos, queria estar chamando aqui o nosso excelentíssimo senhor pastor. Irmãos, hoje, não só hoje, sempre que esse homem prega, Deus fala através dele. Amém? E estica as suas mãos para cá, vamos estar orando por ele. Quem puder, feche os olhos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós te agradecemos pelo louvor, pela tua palavra. Te agradecemos por tudo, meu Pai. Que o Senhor venha usar o seu filho, meu Deus. Que o Senhor venha ser profeta na boca dele para poder estar falando conosco, Pai. Que o Senhor use ele. Ele separou uma palavra vindo dos céus. E essa palavra irá falar muito conosco, meu Deus. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar trazendo revelações para nós, meu Pai. E repreendemos todo tipo de distração. Repreendemos, meu Pai, tudo aquilo que me faça perder o foco dessa ministração, meu Deus. Que o Senhor venha estar falando conosco essa noite e que o Senhor venha estar nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, por gentileza, em Gênesis. Livro do Gênesis. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. Vamos ler o capítulo 13 do livro de Gênesis, amém? Amém, irmãos? Estamos felizes, alegres. Antes de começarmos a pregar a palavra do Senhor, meus irmãos, eu preciso dar alguns recados aqui para a igreja, amém? E eu queria fazer isso antes da pregação. Hoje, devido à semana, alguns pais me ligaram, pedindo a minha visão pastoral, né? Nosso conselho pastoral, e eu gostaria de compartilhar com toda a igreja, apesar de que hoje muitos irmãos faltaram, mas eu gostaria de compartilhar, fica gravado, isso é muito bom, para que nós instruamos os nossos irmãos, aquilo que o pastor pensa, amém, meus irmãos? Amém? Aquilo que o pastor ensina, aquilo que o pastor aconselha aos irmãos, toda vez que é questionado sobre um determinado assunto. E diz respeito aos nossos jovens, amém? Nós temos hoje, meus irmãos, eu acho que no grupo nós temos lá umas... Obrigado, viu, Rebeca? Deus abençoe. Temos uns 34 jovens no grupo do WhatsApp, né? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus mesmo, Valesca. É uma bênção, porque nós não tínhamos nem metade desse número. E como foi falado aqui já hoje, né? Foi o pastor A que plantou, o pastor B que regou, mas quem deu o crescimento é Deus, irmãos. E o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: portanto, nem Apolo e nem Paulo é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento.
Então o único que pode dizer que é Deus. Amém? E ele disse a Moisés: eu sou quem eu sou. Amém? Ele é. E tendo em vista a quantidade de pessoas, a quantidade de jovens que nós temos, a grande faixa etária dos nossos jovens está ali na faixa dos 13 anos até os 20, 25 talvez, né? São adolescentes, porque nós somos uma igreja novinha. Nós temos 6 anos, irmãos, aqui na cidade de Liverpool. Então nós somos um bebezinho ainda, uma igreja muito nova, estamos começando ainda na caminhada da fé, amém? Tendo em vista que nós já congregamos em igrejas que tinham 100 anos, pessoas como, por exemplo, o meu sogro, né, presbiteriano, que tem mais de 300 anos a igreja no Brasil, pessoas que conhecem a fé cristã há muito tempo. Nós somos ainda um bebezinho que está engatinhando aqui na cidade de Liverpool, e Deus tem dado graça, amém, meus irmãos? E os nossos jovens cresceram. Temos hoje quantos jovens? Mais ou menos, Natália? Uns 30 jovens, né? E o que acontece? Recado para os jovens e para os pais, né? Do pastor, do coração do pastor, e falo com muito amor, amém, meus irmãos? E o pastor gostaria de falar para vocês, jovens que estão aqui, né? Os pais, que é normal, né? Vou refazer a minha frase. É comum, nessa idade, irmãos, dos 13, 14, 15, 16, a paixão do jovem, né? Cadê a Gislaine? A Gislaine tá lá com as crianças lá. Mas a Gislaine até hoje tem as cartinhas de namorado que eu fazia para ela, né? É bacana, até hoje ela tem os ursinhos de pelúcia, sabe? Que a gente se conhece há muito tempo, né? Enfim, é comum. A gente tem sentimentos, né, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, jovens? Sim ou não, jovens? Sim, tem sentimentos, né? Não são uma máquina, não são um robozinho, né? Tem sentimentos, né? Só que, meus irmãos, jovens, eu falo coração de pastor para vocês. A fase da adolescência e até ali os seus 18 anos não é uma fase para você se envolver com ninguém, meu querido. Amém? Isso é o que o pastor está falando. Por quê? A Bíblia fala assim, olha, que plantou Deus um jardim e pôs o homem ali para cultivar e o guardar. Capítulo 2 do livro de Gênesis. E disse Deus, de todas as árvores você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 o que diz? O Senhor Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. E ele faz o quê? A mulher. Mas antes de Deus dar a mulher, o que Deus deu para o homem, irmãos? Deu uma casa, deu um jardim. Deus deu um trabalho. Olha, você vai cultivar a terra e vai guardar. E Deus ainda, irmãos, que Deus deu para ele? O mandamento da palavra. Ó, a ordem é essa, não vai comer das... Então Adão tinha a casa, o jardim. Adão tinha a responsabilidade do trabalho. E Adão tinha a mulher. Perdão, irmãos. A casa, o jardim. Adão tinha o seu trabalho e tinha um mandamento no coração, amém? Depois Deus dá o que para o homem? A mulher. Então, jovens e adolescentes, pais que me ouvem, esse é o conselho do pastor. Se alguém me ligar, porque tem muito jovem, e me ligam, é normal, 1, 2, 3 pais já me ligaram, né? O conselho do pastor é, não namora nessa fase não. Pede a Deus, se quer namorar, pede assim, papai, me dá o meu jardim, papai. Dá a minha casinha, Senhor. Papai, me dá o meu trabalho, Senhor, eu quero trabalhar. Mas tem jovem que quer namorar, mas não tem dinheiro para comprar um sorvete. Imagina, chegar no meu pai, ô pai, dá 5 reais, 5 libras aí, que eu estou precisando tomar um sorvete com a minha namorada. Ô irmãos, ô jovens, adolescentes, misericórdia. Amém? Então, primeiramente, em nome de Jesus, jovens que estão me ouvindo, falo com coração de amor, não é hora disso. Sabe do que é hora? É hora de você procurar em Deus a tua casa, meu filho. É hora de você procurar em Deus, em nome de Jesus, falo com o coração temeroso, porque esse altar aqui
pegar e pregar a palavra do Senhor não é um local de brincadeira, a gente não está brincando. Eu subo aqui com as minhas pernas tremendo. Isso aqui não é um local que a gente faz brincadeira e piadinha. Aqui não é um local de ser exaltado. Aqui é o local da cruz de Cristo ser anunciada. O apóstolo Paulo disse assim: olha, se eu tiver que me orgulhar, que seja na cruz de Cristo. Amém? Então uma pessoa é exaltada no evangelho quando prega a palavra de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, falo com o coração de um pastor que prega a palavra de Jesus e chega aqui com o coração amassado. Em nome de Jesus, procure em Deus as suas respostas. Se perguntar um versículo, às vezes para o abençoado não sabe recitar. Adão sabia a ordem que Deus tinha dado, e você sabe? O que você vai ensinar a sua esposa, meu filho? Vai ensinar a jogar Minecraft? Vai ensinar a jogar videogame? Em nome de Jesus, irmãos. Sabe? Então, olha, pastor está ensinando com amor no coração. Eu tenho orado para que Deus abra as portas das melhores universidades para vocês. Sabia que tem jovens aqui que vai entrar na Oxford ali, melhor universidade da Inglaterra, jovens que vai para os Estados Unidos estudar em Harvard. Quantos aqui acreditam nisso? Se você não tem pedido isso pelo teu filho, eu estou pedindo. Eu estou pedindo sim, eu estou pedindo e Deus está fazendo. Eu sei que Deus vai fazer, mas em nome de Jesus, não procura esses negócios não, procura a ordem de Deus primeiro, procura o mandamento, e aí as coisas vai dar certo na tua vida, amém? Espera o tempo de Deus, amém, meus irmãos, amém, jovens? Então olha, adolescente, 15 anos, 16 anos, não trabalha, não tem um trabalho fixo, não tem dinheiro para receber, não ajuda o pai. Irmãos, eu dava o dízimo para mim mesmo, porque 90% ficava para minha mãe. Eu nunca pegava meu salário, eu nunca tive o meu dinheiro para mim, eu dava para minha mãe, na minha casa. Irmãos, a minha mãe, no dia do sábado, sabia que eu ia fazer a feira para ela, eu tinha 15 anos. Eu ia lá fazer feira para minha mãe, e voltava com a sacolinha cheia de fruta, colocava, minha mãe ficava morrendo de felicidade. Quando casei, irmãos, a minha esposa é testemunha. Falta alguma coisa, filha, em casa? Não falta nada. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu como que funciona, irmãos, na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, falo com o coração amoroso para vocês. Procure estudar, tá bom? Não para de falar com a sua amiguinha, com o seu amiguinho, por causa do irmãozinho que dá. Nem isso é tudo, irmãos, coisa do momento. Vai passar, meu filho. Vai passar, minha filha. Valorize as amizades que Deus colocou ao seu redor. Ora a Deus. Em nome de Jesus, eu estou orando a Deus, pedindo para que todo espírito de confusão caia por terra. E eu quero ver esses jovens entrando nas melhores empresas dessa cidade, nas melhores empresas desse país. Eu quero ver vocês prósperos. Amém? Então esse é o conselho do pastor. Amém? Adolescente não tem idade para namorar. Primeiro tem que trabalhar e tem que ter a sua casinha, e tem que saber a palavra de Deus. O dia que saber a palavra de Deus, estiver pregando, né, pastor Elias? Anunciando a mensagem do Senhor, porque, é o Renan que tem que pregar, é o Thales, é o pastor Elias, o pastor Lucas, não. A Bíblia fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu não ouvi uma opção, Deus não deu uma opção para mim, eu ouvi uma ordem de Jesus, e por isso eu prego, não é opcional, a gente não quer aparecer, a gente prega porque é uma ordem. Deus deu uma ordem para nós, pregue o evangelho. Então vamos aprender a palavra, vamos ter um trabalho, vamos ter uma casa, e depois sim, né, com a maturidade Deus vai abençoar a nossa vida. Amém? Nós temos perdão, irmãos, nós temos muitos exemplos de relacionamentos precoces na nossa família, na nossa vida, no nosso lado. Pessoas que começaram a namorar com 15, 16 anos. Temos exemplo na nossa vida, né? E vê como acabou a situação. Veja, amém? Olhe para aquilo que está do teu lado. Você não precisa ir muito para aprender o exemplo. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe nossos jovens, amém? E que essa palavra entre seu coração com amor. O pastor está falando com amor, amém? Irmãos, capítulo 13 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló.
Ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar ao princípio estava, ao princípio onde estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, entre o lugar do altar que dantes tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, e vacas, e tendas, e não tinha capacidade para poderem habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolherdes a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim de Deus, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e estendeu as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente, para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a tua semente, e assim, também, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão tomou as tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu gostaria de falar com os irmãos. Irmãos, se eu tirar essa gravata, incomoda os irmãos? Não? Eu aprendi, irmãos, os irmãos gostam dos ministros do STF, irmãos? Mas eu vou ensinar uma coisa para os irmãos. Sabe por que eles usam aquela capa grande nas costas? Sabe, irmãos? Na questão jurídica, irmãos, quanto mais roupa, mais respeito. É verdade, na questão jurídica, quanto mais roupa você tem, mais respeito você demonstra. E às vezes por isso que o pastor vem de terninho, porque quanto mais roupa, mais respeito, né? Então peço perdão para os irmãos, mas vou tirar aqui a gravatinha, amém? Eu sei que isso não implica em doutrina da igreja, mas é bom a gente relembrar. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra tanto quanto intencional nas nossas vidas, palavra de Deus que fala acerca de Abraão. E os irmãos conhecem a história de Abraão, né? Seu nome inicial era Abrão, e Deus tem um pacto, faz um pacto com Abraão, os irmãos sabem disso, escolhe Abraão, e Abraão é chamado de pai da fé. Sim ou não? Abraão é o pai da fé. É de Abraão que descende o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. É de Abraão que descende o próprio Cristo, porque, como disse Jesus, a salvação vem dos judeus, né? Falando ele a mulher samaritana na beira daquele poço. Então, o pacto que Deus fez para Abraão era um pacto que atravessava os anos, atravessava as eras, era um pacto para toda a eternidade. É importante a gente parar e analisar um pouco a história da peregrinação de Abraão.
e de como Deus conduziu ele, esse herói da fé, como diz o texto de Hebreus capítulo 11, como Deus conduziu ele, e como ele percorreu a terra da sua promessa, amém? Nós vamos ver, pela palavra do Senhor, no capítulo de número 12, quando a gente abre a palavra do Senhor, Deus vai aparecer a primeira vez a Abraão, e Deus vai dizer a Abraão, Deus vai falar para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus faz a promessa, eu vou te fazer uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e Deus faz grande promessa para Abraão. Interessante que se a gente olha o capítulo 11, e eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, o capítulo de número 11, versículo 31, a Bíblia diz assim que tomou Terá era o pai de Abraão, amém? Capítulo 11, versículo 31, graças a Deus nossos irmãos são rápidos ali da mídia, estão projetando a imagem, e o texto 31, do versículo 31 diz, e tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai a sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali, amém? Então quem saiu primeiramente rumo a Canaã, foi o pai de Abraão, chamado Terá. Entretanto a promessa de Deus não estava com o pai de Abraão, chamado Terá, mas estava com Abraão, amém meus irmãos? O que acontece é que Terá morre, e quando Terá morre, nesse percurso que ele está saindo da terra de Ur dos Caldeus, e se você abrir a Bíblia em Josué, capítulo 24, e o versículo 2, vamos ver se os irmãos conseguem projetar para a gente aqui, livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 2, vai dizer assim, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. O historiador Flávio Joséfo vai dizer assim que Terá era fazedor de ídolos. O historiador, falando da história do pai do povo de Israel, vai dizer que ele era um fazedor de ídolos. Então, nós vemos que Deus tirou Abraão com mão forte do meio de um povo idólatra. O pai de Abraão era um idólatra, servia a outros. Naquela época já existia mais de 3.000 deuses naquela época, deuses de ouro, de prata, de madeira, de cobre, de pedra, tudo que você imagina de Deus tinha naquela época. E a Bíblia fala que Deus tira Abraão, faz uma promessa para ele, mas parece que a comitiva encaminha o seu pai, né? Porque se o pai está vivo, biblicamente falando, jamais um judeu iria escrever a história do filho com o pai vivo, fazendo com que Abraão fosse superior ao pai, tendo o pai vivo. É questão de respeito. Na religião judaica, e eu acho que deveria ser para todo mundo, o pai, ele tem um certo nível de respeito dentro da família, né? E a Bíblia fala que Terá começa essa comitiva, mas a Bíblia vai dizer também que Terá morreu na terra de Arã, e só depois que Terá morre, que Deus vai fazer essa promessa a Abraão. Abraão, sai da sua terra, Abraão, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai dizer que assim partiu, versículo 4 do capítulo 11, assim partiu Abraão com tudo que o Senhor, como tudo que o Senhor lhe tinha dito, mas Ló foi com ele. E qual era a palavra de Deus para a vida de Abraão? Saia do meio da tua parentela, não carregue o teu parente. Irmãos, ter parentes é bom, e é maravilhoso ter os parentes perto da gente. Eu amo a minha família, irmãos, mas o pacto que Deus tinha com Abraão era, não, você precisa aprender e ter suas próprias experiências. E quando a gente se apoia nos nossos parentes, quando a gente acredita que o parente vai ajudar, a gente acaba acreditando mais na família do que em Deus, acaba acreditando mais no pai, na mãe, no irmão, na irmã, no tio, do que em Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus queria um particular com Abraão. Abraão sai então, mas leva o seu sobrinho chamado Ló, e eles vão
partir daquela terra de Harã, e a Bíblia vai dizer assim, que tomou Abraão também Sara, a sua mulher, e a Bíblia vai dizer assim, que Sara era estéril, não podia gerar, e a Bíblia vai dizer ainda, que de Harã, o Abraão, juntamente com essa comitiva, continua caminhando até a terra de Canaã, está no capítulo de número 11, versículo de número 6 e 7 também, e aí a Bíblia vai dizer assim no versículo 6, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali Abraão um altar ao Senhor, amém meus irmãos? A primeira vez que Abraão vai edificar um altar ao Senhor que lhe aparecera, diz a palavra do Senhor, o próprio Deus se revela a Abraão falando com ele, e a Bíblia vai dizer assim, que Abraão quando chega nesse lugar, chamado de Carvalho de Moré, a Bíblia vai dizer assim, que ele edifica um altar ao Senhor, logo após Deus ter dado a palavra de ordem a Abraão, eu vou dar toda essa terra para você Abraão, o texto diz que tinha cananeu na terra, e Deus está falando assim, vou entregar para a tua semente Abraão, Abraão está olhando a sua esposa, e a sua esposa é estéril, ele está vendo impossibilidades no corpo da sua mulher, e a Bíblia vai dizer que Abraão tinha 75 anos já nessa fase, e o texto vai dizer que era impossível, mas Abraão vai acreditar na palavra que Deus tinha dito a ele, a Bíblia vai dizer que ele vai caminhar ainda depois que edifica esse primeiro altar, do versículo 7, que ele vai se mover até a banda de Betel, quando ele chega em Betel, ele vai armar ali a sua tenda, ao ocidente, perto de Ai, e a Bíblia vai dizer que ali em Betel, ele, quem pode ver comigo irmãos, por gentileza, versículo 8, ele edificou um altar ao Senhor, glória ao nome do Senhor, depois Abraão caminhou dali, seguindo para a banda do sul, então Abraão está caminhando pela fé, e enquanto Abraão caminha, ele tem a promessa de Deus, a impossibilidade da mulher estéril, mas ele está caminhando, ele está percorrendo na sua peregrinação, caminhando, confiando em Deus, chega no capítulo de número 11, versículo de número 10, Abraão vai sair da rota, e Abraão vai até o Egito, os irmãos sabem da história, ele tem uma mulher bonita irmãos, bem-aventurado aquele que tem uma mulher bonita, né? Deu trabalho para Abraão também, meu irmão. E a Bíblia vai dizer assim, que Abraão tinha aquela mulher bonita, ele vai dizer, Abraão era meio irmão de Sarai, e ele vai falar assim com ela, assim, olha Sara, vamos combinar aqui, quando a gente chegar no Egito, vamos falar que você é minha mulher não? Você é tão bonita, pode ser que o povo da terra, por você ser tão bonita, queira me matar, vão me matar, e depois vão te pegar por mulher, então quando a gente chegar, vamos mudar a estratégia, vamos falar que você é a minha irmã, e assim, nós vamos ganhar a simpatia do povo, a Bíblia fala que os príncipes do Egito viu a mulher de Abraão, de fato era linda, e vai falar para o faraó, e o faraó pega a mulher, coloca a mulher no seu harém, a Bíblia fala que Deus feriu o Egito, enquanto a Sara estava ali, a Bíblia fala que veio a mão de Deus contra Faraó, Faraó não prosperava, de maneira que o próprio Faraó, inspirado pelo Senhor, vai ter essa revelação de que a mulher de fato era mulher de Abraão, vai chegar para Abraão, o que você fez rapaz? Por que você não falou que era tua mulher? Agora você trouxe loucura entre nós agora, pega a tua mulher, pega as coisas e sai, a casa de Abraão caiu, e a Bíblia vai dizer que Abraão vai de novo, irmãos, olha como é a palavra do Senhor, eles não tinham o livro de Apocalipse, mas ele sabia da palavra, lembra-te pois de onde caístes, e pratica a primeira obra, por isso que não dá certo a vida de quem erra e sai e muda de lugar, achando que vai enganar as pessoas, por isso que não dá certo a vida de pessoas que as coisas vai tudo errado, e dizem, não, é só mudar de lugar que está tudo bem, não, é só ali que ninguém me conhece, e aparentemente tudo começa a dar certo,
Mas o texto não ensina isso. A Bíblia fala assim que Abraão tem que voltar para sua terra, para a rota que o Senhor Deus havia estabelecido. É fácil falar para você aqui, meu querido, que Deus tem promessa na tua vida. Sim ou não? Irmãos, pregar o evangelho não é pegar um pirulito e colocar na boca, irmãos. Pegar o evangelho é carregar uma cruz. É fácil falar isso. Deus tem uma promessa na tua vida. Só que eu tenho que falar as letras pequenas do contrato. Deus tem uma promessa na tua vida, mas Deus tem uma caminhada para a sua história. Efésios capítulo 2 vai dizer assim que Ele fez e preparou obras para nós desde a fundação do mundo. Existe um caminho pelo qual Deus quer que você trilhe. Desde a fonte do rio, irmãos, até a saída lá no mar, aonde o rio sai, tem um percurso para o rio fluir. Até o rio tem um percurso, Deus tem um trajeto para a tua vida também. E a Bíblia fala que Abraão sai desse trajeto. Em nome de Jesus, irmãos, não durma enquanto eu estou pregando. Nós estamos aqui pregando, falando com calma para os irmãos entenderem. Em nome de, eu sei que vocês estão cansados, mas a graça de Deus vai nos fortalecer aqui nessa noite. E a gente vai chegar à compreensão do texto. Amém, meus irmãos? Com a graça de Deus, a gente vai chegar na compreensão da palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim que Abraão então começa a caminhar pela fé, e ele erra o trajeto, sai da rota, e ele volta. O texto vai dizer assim, capítulo de número 12, a qual nós estamos fazendo menção. Aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios uma mulher, era formosa, já falei aqui para os irmãos. A Bíblia fala que Deus vai ferir a Faraó, versículo 17, o Faraó vai acabar dando ordem para que ele saia de lá, leve a sua mulher. Chega o versículo 13, da onde que Abraão tinha saído, irmãos? Alguém pode ver para nós? Versículo 9, do capítulo de número 12, Abraão tinha saído das bandas do sul daquela terra, e dessas bandas do sul tinha ido para onde? Para o Egito. Agora que ele viu que não deu certo o plano dele, o Egito para ele não funcionou, ele vai voltar. E para onde que ele vai voltar? Versículo 1, capítulo 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele fala assim, quer saber de uma coisa? Deixa eu voltar para a rota. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu voltar à rota que Deus estabeleceu para a minha vida. Aquela é a rota que Deus tem para a minha vida. E ele vai voltar para aquela rota. Voltando para a banda do sul, a Bíblia vai dizer assim, que Abraão ia muito rico em gado. Enquanto ele estava na rota, Abraão ia muito rico em gado. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que das bandas do sul, faz a sua jornada até Betel. Ele está falando assim, eu vou traçar a rota que Deus estabeleceu, preciso voltar a Betel. E por que ele vai voltar a Betel? Porque o texto vai nos dizer assim, que em Betel existia o altar, versículo 4 do capítulo 13, existia o altar que dantes ali tinha feito. Então Abraão ali invocou ao Senhor. Na rota que Deus estabelece tem altar para a gente adorar. No Egito deuses estranhos, deuses desconhecidos, mas na rota que Deus estabeleceu, tinha um altar que Abraão tinha feito. Glória ao nome do Senhor. É sempre bom voltar ao caminho que Deus estabeleceu para nós. O apóstolo Paulo mesmo, por muitas vezes, passou pelas suas igrejas, plantava igrejas, mas retornava, e quando retornava, colhia fruto, porque tinha estabelecido altares ali naquele lugar. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite. Abraão volta até Betel, e a Bíblia fala que ali tinha o altar, e ele vai invocar ao Senhor. E aí o texto vai dizer que ele vai invocar ao Senhor, ele volta para a rota, mas ainda tem um camarada chamado Ló. Ló está com ele, o sobrinho. O texto vai dizer assim, não tinha capacidade a terra para poderem habitarem juntos. Não tinha como eles habitarem juntos. Por que não tinha capacidade a terra? Porque Deus não queria frutificar a terra, irmãos? Se Deus quiséssemos, nascia tudo dobrado naquela terra. Mas é que na promessa que Deus estabeleceu e na rota que Deus estabeleceu para a tua vida, tem suprimento para a tua vida. E aqui eu aprendo uma lição: não queira dividir com outro o suprimento que Deus estabeleceu para você.
O mantimento que Deus estabeleceu para você. O pastor está falando que eu não tenho que dividir meu pão? Negativo. A Bíblia fala que a gente precisa dividir, mas precisa dividir com aqueles que estão no caminhada. O maná caía para o povo que estava peregrinando, glória ao nome do Senhor. As codorninhas vieram para o povo que estava caminhando no deserto. Agora, infelizmente, irmãos, o percurso de Deus não é um percurso que Ele mostra o mapa, é um percurso que Ele dá no coração. E o percurso de Deus para a nossa vida se chama propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Ali está o seu percurso. Infelizmente a gente carrega pessoas do nosso lado que não têm o mesmo propósito de vida. Estão morando na mesma casa, estão dividindo o quarto às vezes, estão trabalhando junto com a gente, pastor Elias, mas não tem o mesmo coração. O coração de um é adorar o Senhor, é fazer missão, é colocar os filhos na presença de Deus, é pensar em uma realidade eterna. A visão do outro, uma visão terrena, momentânea, parcial, financeira. E aí, irmãos, corações distantes, porque não tem propósitos distantes uns do outro. A Bíblia fala que Abraão tinha um propósito, ele saiu lá porque ele ouviu do Senhor. O altar que ele fez em Betel, ele fez ao Deus que lhe aparecera. Deus não apareceu a Ló, Deus não falou para Ló, e Ló estava participando da jornada. E chega aqui, ele voltou à rota, mas ainda tinha o sobrinho para comportar e para resolver. A terra não podia gerar, e a terra não podia suportar os dois. Deus tinha provisão só para o propósito de Abraão. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim que eles vão se separar, porque os pastores de Abraão discutiam com os pastores de Ló, de maneira que Abraão chega e Abraão vai ser coerente. A gente precisa ser coerente. E Abraão vai ser coerente e vai falar assim: olha, a gente está cheio de inimigo na terra, a terra tem os cananeus. Viver o propósito já é difícil porque tem inimigo na terra, a gente precisa expulsar os cananeus. E a gente não expulsa os cananeus e briga entre nós. E nós somos irmãos. A gente está em propósito diferente. Vive o teu propósito, Ló. A terra está diante de você. Glória ao nome do Senhor. Escolhe para onde você vai ir. Vê aonde você vai escolher. Se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão ensinando o ensino de Cristo, né? O maior serve o menor, ainda que era mais velho, ainda que era o herdeiro, ainda que era o primogênito, em referência a Ló, vai dar preferência para Ló. E quem segue o princípio de Cristo, tem bênção de Deus na vida. Ele já tinha seguido um, lembra-te pois de onde caíste, agora ele está rompendo em um princípio de Deus, de Cristo, dando a primazia àquele que tem a oportunidade agora de escolher. E a Bíblia vai dizer para nós, capítulo de número 10, que essa divisão vai acontecer. Capítulo 13, versículo 10. Se puder projetar, seria muito bom. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era, que está escrito ali, irmãos? Era como o jardim do Senhor, e a terra do Egito, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Versículo 3, por gentileza. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Pode continuar, por gentileza? Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Alguém aqui tem a versão que diz assim, ó, e estendeu a sua tenda até Sodoma? Existe uma outra tradução que diz assim, e Ló estendeu as suas tendas até Sodoma. O texto diz assim, que quando Abraão vai falar para Ló, ô Ló, escolhe o que você quer. Ló vai abrir os olhos para escolher. Deixa eu ver, o que eu vou escolher? E a escolha dele vai revelar o que está no coração. Aleluia. A escolha dele vai revelar. Ele está pensando no material. Ele está pensando naquilo que a terra pode produzir. Ele vai olhar e vai ver as campinas verdejantes do Jordão. Tem muita gente pensando só nas coisas dessa terra, irmãos.
Só que as campinas verdejantes se secam, a semente acaba, glória ao nome do Senhor. E ele vai olhar as campinas verdejantes do Jordão, e ele vai e escolhe as campinas verdejantes. Mas o texto diz que era como o jardim de Deus, não era o jardim de Deus, era como o jardim do Senhor. E tem uma diferença gritante entre ser o jardim do Senhor e ser como o jardim do Senhor. Aos nossos olhos, a gente olha algumas situações, em momentos de escolhas que Deus nos proporciona, e a gente olha e fala assim: olha que fantástico esse negócio, olha que paisagem maravilhosa, certamente aquela paisagem é a que Deus tem para mim. A gente vai mostrar o propósito do nosso coração, a gente vai olhar e vai falar assim: olha que maravilha, e a nossa escolha vai nos guiar. Ele vai fazer as suas tendas até a cidade de Sodoma. Ele vê a campina, mas a casa dele é em Sodoma. Glória ao nome do Senhor, meus irmãos. E Abraão, meus irmãos, a Bíblia vai dizer assim, versículo 14 do capítulo 13: então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, agora voltou ao propósito, a rota que Deus tinha estabelecido, e cumpriu o mandamento que Deus tinha dito, despediu a família, agora estava certinho. Aí Deus vai dizer assim: levanta agora os teus olhos, glória ao nome do Senhor, desde o lugar aonde você está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que você vê, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Irmãos, a visão de Ló ia até o vencimento da colheita. Agora, a visão que Deus deu a Abraão ultrapassaria o tempo. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, que Abraão morreu na fé sem ver a promessa, mas ele viu de longe, abraçou, confessou que era um peregrino na terra. Abraão sabia que o que Deus tinha para ele era algo que geraria em muitas e muitas e muitas gerações para sempre. Porque o propósito que Deus estabelece para a nossa vida é um propósito eterno, mas o propósito que o nosso olho, a nossa alma, a nossa carne estabelece é um propósito que nos caminha e nos leva até Sodoma, até o local da perdição. Pode parecer bonito o negócio, pode parecer mais quente, pode parecer mais confortável, mas é o propósito de Deus para a minha vida. É aquilo que Deus estabeleceu para mim, é aquilo que Deus deu para mim fazer. Ô Abraão, você vai ter que enfrentar Cananeu, mas é o propósito que Deus estabeleceu, eu vou caminhar. Abraão, você vai enfrentar o deserto, mas é o propósito que Deus estabeleceu, eu vou enfrentar o deserto. Abraão, você tem que vencer a esterilidade, ela é estéril, você tem que confiar na promessa, eu insisto e confio na promessa, é o propósito que Deus estabeleceu, glória ao nome do Senhor. Abraão vai sendo firmado no Senhor e firmando as suas estacas, não na terra, mas na proposta que Deus tinha feito para a vida dele. E hoje eu gostaria de pregar, meus amados irmãos, sobre o seguinte tema: que você vai escolher, altares no deserto ou o engano de Sodoma. E é o tema dessa mensagem. Você vai guardar isso no seu coração, o que você tem escolhido na tua vida, porque assim como Abraão, a Bíblia fala que nós também somos peregrinos na terra. A Bíblia vai dizer que Abraão faz altares, mas Ló vai até Sodoma, vai estender as suas tendas até Sodoma. E o versículo 10 vai dizer assim: levantando Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, toda bem regada, antes do Senhor Deus tê-la destruído. Amém, meus irmãos? Era bonito, chamava a atenção dos olhos, mas existia uma sentença de destruição para aquela cidade. A Bíblia vai dizer que os homens eram maus, os homens eram grandes pecadores. Olhe a tua caminhada e a tua conduta, as escolhas que você tem feito,
tem te aproximado de pessoas piedosas ou tem te colocado no meio dos pecadores? O negócio é bom, mas infelizmente é cheio de pecador, então não foi Deus que estabeleceu. A empresa é boa, o salário é bom, mas eu vou ter que flertar com os malabarismos na renda, então não é bom. Olha, o negócio é bom, olha, o negócio é 10, mas infelizmente existe uma maracutaia, existe um negócio escondido, não é bom. Você está olhando para aquilo que é terreno. O propósito de Deus é um propósito feito por fé. Então, em nome de Jesus, primeiramente, cuidado com o que os seus olhos veem. Entre os altares de Abraão e a destruição de Sodoma, tem a sua escolha para você fazer nessa noite. O que você vai escolher nessa noite? Estender a sua tenda até Sodoma? Ou construir altares no propósito que Deus estabeleceu? Quem constrói altar tem local de reverência para adorar. Quem constrói altar sabe aonde buscar apoio, sabe aonde buscar ajuda. Eu vou voltar para Betel. Por que, Abraão, você vai voltar para Betel? Porque lá ele me apareceu. Oh, aleluia. Por que você está indo para Betel de novo, rapaz? Esse negócio de vai e volta, a caranguejo que anda para trás, mas lá ele me apareceu, mas lá eu tive com ele, lá ele falou comigo, lá ele estabeleceu um propósito na minha vida. Por que você vai voltar? Porque ele quer que eu volte, porque eu estou lá e ele está lá, ele falou comigo lá. A Bíblia fala que Jacó, oh glória, eu estou sentindo uma graça do céu, meu irmão. A Bíblia fala que Jacó está caminhando no mesmo propósito que o Abraão caminhou. A promessa de Abraão pingou na vida do Jacó. O propósito deles está caminhando. E para onde que ele vai passar quando ele está indo para a casa de Labão? Betel. Oh, aleluia. Quando ele chega em Betel, quando ele chega em Betel, ele vai dormir, e Jacó não tem nada. A Bíblia fala que vai pegar uma pedra, e vai colocar para dormir, colocar a sua cabeça naquele travesseiro, era uma pedra. Quando ele está dormindo, a Bíblia fala que o sonho, aleluia, e Deus aparece para ele. Glória ao nome do Senhor. Ô Jacó, você vai usufruir hoje de um altar que você não conheceu. Você não teve aqui antes, Jacó, mas o teu pai Abraão já teve aqui. Aleluia. Os teus antepassados pisaram nessa terra e fizeram um altar de aliança aqui nesse lugar. No meu propósito, no meu caminho, Jacó, existe aliança. E o que é a visão que ele tem, o sonho que ele tem? Uma escada no céu, e anjos que sobem e descem. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, irmãos, que quando ele acorda, ele fala assim: nossa, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele vai pegar o óleo, vai ungir a pedra, vai derramar o azeite na pedra, e ele vai falar assim: se o Senhor me prosperar, quando eu voltar aqui de novo, eu vou dar o dízimo de tudo, Pai. Tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. E o que Deus faz na vida de Abraão? Na vida de Jacó, irmãos? Prosperidade. Ah, o sogro tenta enganar e Deus multiplica. Não, muda o salário 10 vezes e Deus abençoa. E Deus visita e vai enriquecendo e vai abençoando. E os 12 filhos ao redor dele, prosperidade. Na terra em que Abraão peregrinou, no propósito de Abraão. É engraçado, eu gosto de fazer demais esses links. Que depois a Bíblia fala que Jesus está conversando com um dos discípulos, a qual era um futuro seguidor dele. Ele vai dizer assim: camarada, eis aí um homem que, judeu, qual não tem dolo, o nome dele é Natanael. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, pastor Elia. Eis aí um homem, um judeu a qual não tem dolo. Você me conhece de onde? Jesus vai dizer assim: olha, eu te vi, ô Natanael, quando você estava
embaixo da figueira. A Bíblia vai dizer assim que ele vai olhar aquilo. Na hora existia um mistério que eu não sei dizer ali, não vou especular, porque eu não gosto de especulação bíblica. Mas a Bíblia vai dizer assim que Natanael vai falar assim: o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Aí você se assustou, está satisfeito, porque eu falei para você, Natanael, que te vi embaixo da figueira. A partir de agora, Natanael, você vai ver os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Deus mostrou para Abraão? Sabe o que Deus mostrou para Jacó aquele dia, aquela escada? Escada é aquilo que une o céu e a terra, e que anjos sobe e desce. Estava mostrando Jesus para eles. Era o pacto de Cristo lá na antiga aliança, glória ao nome do Senhor. E ele vai caminhar, o Jacó, e vai ver o propósito de Deus na vida dele. O que os seus olhos estão vendo? Cuidado com o que os seus olhos veem. E até os profetas falham. Viu, irmãos? Até os profetas falham. A Bíblia vai dizer que tinha um homem respeitado em Israel. O nome dele era Samuel. Irmão, Samuel, irmãos. Eu não estou falando de Samuel, profeta, sacerdote, juiz. O que ouvia Deus quando a lâmpada de Deus ainda estava... A voz não era frequente, as visões eram raras. Samuel ouvia Deus. Deus ordena a Samuel: Samuel, pega o azeite, vai ungir o rei. E quando está lá Samuel na casa de Jessé, o que Samuel faz? Quando ele vê o primogênito fortão, bonitão, ele vai falar assim: certamente está diante de mim o rei. Oh, irmãos, olha, Samuel, o profeta errado. Certamente está diante de mim o rei. Calma aí, Samuel. Ele pode até ser grandão e bonitão, mas quem tem o propósito está lá atrás das ovelhinhas. Glória ao nome do Senhor. Quem vai me honrar, meu amigo? Oh, glória do Senhor. Ele está lá atrás das malhadinhas. Quem vai me honrar não está interessado com os cargos do exército, com o reino. Quem vai ser o rei é aquele que cuida de ovelha, aquele que se importa com uma ovelhinha. E a palavra de Deus fala assim, que Davi diante de Saul, quando ele foi enfrentar Golias, vai dizer: veio o urso e eu matei, veio o leão e eu matei. Alguém vai dizer: mas ele estava lá atrás. Deus vai falar: você estava atrás das malhadas. Era a malhada, mas importava para Davi. Propósitos. Glória ao nome do Senhor. Que os teus olhos estão vendo? Deus nos chamou aqui nessa noite para alinhar a nossa visão. E o que eu faço e peço a Deus nessa noite é que Ele tire os nossos olhos da carne e que Ele coloque em nós a sua visão, que Ele coloque em nós o seu propósito, que Ele coloque em nós uma visão que olha para as coisas de Deus, para as coisas eternas. Uma visão não carnal, mas uma visão espiritual. Ponto 2, irmãos, que eu gostaria de explicar para os irmãos. A Bíblia vai dizer assim, que Ló habitou nas cidades de Sodoma, mas estendeu as suas tendas até, a Bíblia fala, habitou Ló, versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, mas armou as suas tendas até Sodoma. E eu escrevi assim: a promessa de Deus vai muito além do que os olhos podem ver. Deus, a Bíblia fala que Abraão olha para Ló: ô Ló, escolhe. O que Ló vai fazer? Vai olhar com os olhos carnais. Escolhe, Ló. Vamos ver onde que é mais bonito. Vamos ver aonde que está frutificando. E a proposta do reino? Deixa de lado. Terra seca. Peregrinar no deserto? Depender 40 anos de maná que cai do céu? Tem que ficar na frente do mar esperando que o mar abra? Negativo. Olha lá a campina verdejante. Mas a visão de Deus, irmãos, vai além do que os olhos podem ver. Oh, glória ao nome do Senhor. O que você está vendo? O que você colocou no papel?
Salário? O que você colocou no papel? Clima? Seu lazer? Horas com a família? É isso que você colocou? E o propósito de Deus? E o reino? O que você colocou? O que você escreveu lá na tua agenda? Você fez conta? O que está conduzindo a sua vida agora é o dinheiro? Não sou eu o Deus que te proveu e te trouxe até aqui? Sou eu o Deus que te estabeleceu nessa terra, que te curou, que te mudou a vida. Agora vai colocar o dinheiro para conduzir as suas escolhas. É isso que está conduzindo você. A visão de Deus vai além do que os olhos podem ver. Abraão, quando olhou a terra, ele estava olhando as gerações. A minha mulher é estéril, pai. Eu só preciso de um. Me dá um filho, pai. Me dá um filho, pai. Se o Senhor me der um filho, pai amado, eu quero gerações, pai amado. Quero gerações do teu propósito. E Deus falou assim: olha, Abraão, se um dia alguém conseguir contar a areia do mar, o pó da terra, ele vai conseguir contar a sua geração. Porque a bênção que Deus tem para a sua vida, quando você está no propósito, é uma bênção incontável. É uma bênção que o ouro e a prata não compra. É uma bênção que não é você que vai aproveitar, mas os seus filhos, as suas filhas, os filhos dos seus filhos, até a 4.000 gerações, Deus irá abençoar. Eu amo quem me ama, diz a palavra do Senhor. Os que me desprezam, eu também desprezarei, aleluia. Mas eu visitarei com a bondade até 1.000 gerações daqueles que me obedecem. Oh, irmão, se Jesus não voltar amanhã, eu quero acreditar que o meu filho vai caminhar pela Betel aonde eu caminhei. Se Jesus não voltar amanhã, eu quero acreditar que os filhos do meu filho Caleb um dia vai voltar pelas igrejas que eu passei pregando a palavra do Senhor. Irmão, escolha hoje se servir a Deus, se servir ao Senhor e ao Espírito Santo, ou se serve a Mamon, ou se serve a esse mundo e ao ciclo desse mundo. Escolha hoje. Abra os seus olhos hoje em nome de Jesus. O que tem te conduzido? Por último, a Bíblia vai dizer assim, capítulo de número 14. Pode colocar ali para mim, por gentileza? Capítulo 14, versículo 12, 13, 14. Depois que Ló, ele foi até Sodoma, a Bíblia fala que o clima virou ali. A situação ficou desconfortável ali. Deu uma dor de barriga ali em Ló. Tinha pasto, tinha as facilidades da cidade grande, estava tudo bonitinho ali, mas a Bíblia fala que os reis vão se unir e vão atacar Sodoma, e os reis de Sodoma também saem para a batalha. Quem está ali? O Ló. E vocês sabem da história, Gênesis 18, quando Deus manda os anjos lá visitar a cidade de Sodoma e tirar Ló com mão forte. Quantos são libertos da cidade de Sodoma, irmãos? Vocês se lembram? Quantos? 3. Porque saiu de lá 4. Ló, a esposa e 2 filhas. No meio do caminho, aleluia, o que a mulher fez? Ó a visão, ó. Olhou para trás. Por isso que Jesus falou, irmão, quem mete a mão no arado não é apto. Quem mete a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Somos convidados a olhar para frente. Propósito que Deus estabeleceu. A Bíblia vai dizer assim que ela vai olhar e vai morrer, verá uma estátua de sal. Os irmãos conhecem a história. E só sai Ló segurando a mão das duas filhinhas. O resto da história você já conhece. Enquanto Ló vai ser liberto,
da cidade de Sodoma, só com 2 filhas, o que diz o capítulo 14 e o versículo 14? Porque nessa situação, quem vai socorrer agora o sobrinho é Abraão. Abraão vai até Sodoma libertar aquele homem. E como que Abraão vai até aquele local? E como Abraão vai até aqueles reis? Se Abraão era um peregrino também. Quantos foram libertos de Sodoma, irmãos? 3. E Abraão? 14. Capítulo 14, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aleluia. Irmãos, glória ao nome do Senhor, irmão. O Isaac estava aqui, irmãos? Tinha Isaac aqui nessa palavra? O filho da promessa estava aqui? A promessa é: você vai ser pai. Mas enquanto você não vai ser pai, Abraão, você persevera na promessa. Os que tiver ao teu redor eu vou multiplicar. Aleluia. Aqueles que estiver ao seu lado vão gozar da bênção que eu vou estabelecer na tua vida. A Bíblia vai dizer que Abraão vai ao encalço daquele povo, com 318 homens de batalha, nascidos na sua casa. Enquanto Ló tinha 3, aonde está a prosperidade que essa visão carnal nos leva? 3 pessoas fugindo de uma cidade em destruição. Isso é prosperidade. Na terra de Abraão, as grávidas estavam, oh, aleluia, prosperidade. Não crescia só número, não crescia só riqueza, crescia aqui, ó, prosperidade do Senhor, bênção do Senhor. Isso é prosperidade, irmão. Isso é prosperidade. Prosperidade, porque dinheiro não compra a vida, tratamento não compra a vida. Sabe quem doa a vida? Aquele que está lá no alto. 318 tinha Abraão. E quando ele retorna da batalha vitorioso, a Bíblia vai dizer, capítulo de número 18: enquanto Ló estava vendo a destruição, o que Abraão estava vendo, irmãos? O que ele estava vendo, irmãos? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse, sacerdotes do Deus Altíssimo. Enquanto Ló está vendo a destruição, Abraão está tomando ceia com a figura que representa Cristo. Eu vou dar o dízimo, Senhor, eu vou dar o dízimo porque o Senhor tem me prosperado. Eu tenho visto Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. O próximo texto, 19, abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E eu paro de pregar aqui. Sabe por que Abraão recebeu a bênção do Senhor e prosperou naquela terra? Porque quem estava guiando a caminhada e o propósito de Abraão era o possuidor dos céus e da terra. Se coloque de pé, por gentileza. Glória ao nome do Senhor. Seu nome, Pai, teu nome. Irmãos, hoje eu fiz uma viagem lá para Edimburgo com o Robson. Eu saí daqui ontem 11 horas da noite. Nós dirigimos até as 4:30 da manhã. Nós estávamos chegando lá em Edimburgo. Pegamos os despojos ali, igual Abraão, umas bênçãos que nós recebemos. O bazar da igreja vai ser muito abençoada com isso aí que nós pegamos. Nós trouxemos ali para nossa casa, e chegamos hoje 10 horas da manhã. E eu cheguei, irmãos, eu queria brincar com meu filho, fui brincar com o Caleb, e dormi 1 hora. Mas no percurso Deus esmagava o meu coração, porque eu tinha preparado o texto de Jeremias 18. Mas Deus falou assim: fala isso não. Eu falei: Senhor, então se for para me pregar, o Senhor vai confirmar a palavra quando eu chegar lá antes do culto. E quando eu cheguei aqui, o pastor Elias vai e me solta o texto para mim, ali na mesa atrás. Irmãos, Deus confirma a palavra, irmãos. Aonde está a tua visão? Vai fazer altar, vivendo o propósito que Deus estabeleceu, ou vai estender as tendas até Sodoma?
Cuidado o que você vai fazer e o que você vai escolher. Aqueles que andam pela visão de Deus têm a bênção do possuidor dos céus e da terra. Aqueles que escolhem a visão carnal e momentânea experimentam a destruição. Geração de Ló teve continuidade baseada no pecado, mas a de Abraão baseada na promessa. Os reis que Deus estabelecia e que pecavam, o que acontecia com a geração deles? Servia só para pedir esmola. Isso é o que Deus falou a Samuel: vou destruir a casa de Eli, Samuel, e o que sobrar da casa de Eli, eu vou fazer ele pedir esmola no templo, porque eu vou instituir um novo sacerdócio. Enquanto Deus destrói a casa daquele que está olhando somente para coisa material e vil, Deus está prosperando aquele que Ele escolheu. Escolha hoje quem você vai escolher, se a Deus ou se é esse mundo. Portanto, eu falo para vocês, eu e a minha casa, pela graça de Deus, a gente quer e a gente escolhe servir ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Alguém vai dizer: poxa pastor, mas era tão bom lá, era mesmo, era bom, irmãos, mas aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Eu amo esse lugar, eu amo essa igreja, eu amo esses irmãos. Quando eu venho para a igreja, nada nesse mundo tira essa alegria do meu coração. Porque, irmãos, eu amo estar aqui, porque aqui foi a Betel que Deus estabeleceu. E a boa notícia para nós, olhando para a minha vida, a vida do pastor da igreja, e falando para vocês, esse é o Betel que Deus me estabeleceu. A boa notícia é que aonde Deus estabelece, aonde Deus coloca, aonde Deus move, tem uma escada. Glória ao nome do Senhor. Tem uma escada. Você está de pé até agora, não é à toa. Deus colocou no meu coração hoje, quando eu estava vindo no carro: fala para o teu povo o que ele quer. A escada está aí. Tem anjo subindo e descendo aqui. Ah, pastor, você está falando? Não estou falando da boca para fora, não. Nós temos um vivo, um caminho aberto. Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é a porta. Ele está aqui agora. O que você quer? O que você está pedindo? O que está te inquietando? O que você está querendo? Você está vivendo o propósito de Deus? Está vivendo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida? O que está te inquietando? Pede, bate na porta, insiste. Deus vai te prosperar na terra do propósito. A prosperidade que Ele vai dar na tua vida vai muito além de dinheiro, vai muito além do que os olhos podem ver. Eu encerro essa palavra falando: acima de tudo, que nessa terra você encontre a figura de Cristo. Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz. No caminho de Cristo tem justiça e tem paz. As coisas são justas, claras, nuas e patentes, e tem tranquilidade para a alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque na terra da promessa, parentes da parte minha aqui, você vai encontrar descanso para sua alma. Deus, muito obrigado, Pai. Aqui está a tua igreja de pé, Senhor. A tua palavra foi pregada, Senhor, entre os altares de Abraão, ó Pai, no deserto, e entre, ó Deus, o engano de Sodoma, Pai. Abre nessa noite os nossos olhos e entra nessa história, Pai. Pode ser que existam pessoas aqui, Pai, e eu sinto isso no meu espírito, ó Pai, que essa noite, ó Pai, planejaram e colocaram tudo no papel, ó Deus. Pode ser que tem pessoas aqui, ó Pai, que traçaram a rota da fuga, Pai. Senhor amado, entre essa história de descida ao Egito, ó Pai, e entre ao retornar a rota, Senhor, entra na história dele, ó Pai. Entra na história dela, Pai. Revela a tua vontade a nós, ó Pai. Senhor Deus, coloca a seriedade no nosso coração, ó Pai, por esse lugar, ó Pai.
Esse lugar é a tua casa, Pai. Esse local é a igreja de Cristo, Pai. Não 4 paredes, ó Pai, mas esse é teu povo. Coloca a reverência no nosso coração pelo Deus da promessa que cumpre e nos prospera no deserto, Pai. Senhor Deus amado, que as nossas escolhas sejam voltadas com os olhos espirituais para o propósito que o Senhor estabeleceu, para anunciar o teu reino, para pregar a tua palavra. Senhor, recalcula a nossa rota em nome de Jesus, ó Pai. Tira os nossos olhos do material, coloca os nossos olhos no espiritual, ó Pai, e nos faz prosperar nessa terra, Pai. E eu falo a Ti, ó Pai, de tudo quando o Senhor me deres, eu darei o dízimo, ó Pai. Eu vou consagrar ao Senhor as primícias daquilo que o Senhor me dará, Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, eu te peço e te agradeço, amém e amém. Podeis assentar, por gentileza. Vou chamar a Luma para os avisos, amém? Depois o pastor Elias termina o culto, o pastor orando pelas crianças. Pai, Senhor, igreja, boa noite. Vim trazer aqui os nossos avisos da semana. O nosso grupo de estudo familiar, nós temos algumas casas que já estão recebendo irmãos. As reuniões acontecem às 8 da noite. E na segunda-feira nós temos um grupo acontecendo em Ellesmere-Port, um em Highton. Na terça-feira temos o grupo em Southport. E na quarta-feira temos um grupo em Cubby e em Enfield. E na sexta-feira nós temos o grupo Speak, que acontece a cada 15 dias, quando não temos o encontro das mulheres. Se você deseja receber um grupo em sua casa, ou se deseja ser líder de algum grupo, entre em contato com o pastor, entre em contato conosco. Nós, em breve, teremos um grande treinamento, então seria muito interessante que quem sente no coração de estar liderando, recebendo algum grupo em tua casa, entre em contato conosco para que vocês possam participar também desse treinamento. Na quarta-feira, cadê os jovens da igreja? Amém? Vamos, faz barulho, gente. Aê! Na quarta-feira, os jovens têm uma live às 7 da noite. Se você tem um jovem em casa, ou da família, ou conhece um jovem, por favor, esteja convidando eles também para participar. Vai ser uma bênção. E nessa sexta-feira nós temos o encontro de mulheres frutíferas acontecendo também. O tema é A Palavra Nos Encontra, né, às 7h30 da noite. Todas as mulheres são convidadas. Quem tiver amigas, quem tiver conhecidas, estão convidadas também. Tem sido uma bênção, mulheres têm sido edificadas, curadas. Cada encontro a gente tem percebido que espiritualmente temos ido mais profundos. Então, convidamos todas vocês. E aproveitando aqui para falar que teremos uma cantina especial também, mas será para os jovens, para o Congresso dos Jovens. Vão ser empadinhas de frango com um copinho de soda, R$ 2,50, por favor, procure ali, para que a gente esteja levantando valores para o nosso Congresso de Jovens, tá certo? No sábado, nós temos o nosso culto de louvor e adoração às 7 da noite. Às 6h30 iniciamos com a oração. E na quinta-feira, nós temos o nosso culto de estudo. Estamos estudando a carta aos Hebreus. Acontece às 7h30 da noite. E a partir das 7 também temos oração. Eu queria também falar sobre o Congresso de Jovens, né? Estará acontecendo no dia 9 e 10 de agosto. O tema é Quem sou eu em Cristo, buscando a minha identidade em Jesus. Amém? Estão animados, jovens? Amém, né? Amém, irmãos. Então, irmãos, temos alguns avisos sobre o congresso, tá certo? Temos camisas para serem vendidas a 14 libras. Vai ter uma arte, eles vão estar compartilhando em breve. Quem puder ajudar será uma bênção. Precisamos também de voluntários, irmãos. Irmãos que possam ajudar na limpeza, na organização, com a alimentação. Quem puder ajudar, lembrando que nossa próxima geração aí, vamos estar ajudando eles a acender esse fogo nesses irmãozinhos, né? E também precisamos de oração e jejum. Quem puder nos ajudar orando por esse congresso, puder nos ajudar com o jejum também, será muito bem-vindo. Os irmãos Nath e João, eles estão fazendo a organização do congresso. Quem tiver qualquer sugestão, qualquer dica, algo que o Senhor esteja colocando no seu coração, pode entrar em contato com eles.
E também vou lembrar mais uma vez o nosso brechó, né, do Ministério de Mulheres, vai acontecer em breve, ainda não temos uma data, mas pedimos que vocês também estejam orando, não só por isso, como todos os nossos eventos, todas as coisas que a gente faz, evangelística, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Muito obrigada, irmãos. O pastor vai estar orando pelas crianças. Chama as crianças, por favor. Quanto às crianças, saúde a todos com a paz do Senhor. Enquanto as crianças se aproximam, nós vamos orar também pelas irmãs que estão grávidas, né, gestantes, né? Orar pela Emily também, e várias irmãs aí que estão, né, gestantes. Nós vamos fazer um clamor aqui, pedir ajuda aqui do pastor Lucas. Vamos orar, fazer o clamor aqui? Depois estarei orando pelas crianças. Pode orar, pastor. Irmãos, fiquemos de pé, por gentileza. Aqui, irmãos, na Inglaterra, é considerado gestação a partir do 3º mês de gravidez. Até o 3º mês, eles não dão tanta importância no NHS como se dá, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil, nessa área, mais eles consideram grávida desde o momento que descobre, né? E nós temos aqui, irmãos, algumas irmãs que estão bem tímidas, mas são 4 irmãs grávidas, que acabaram de receber essa notícia, né? E nós temos visto que elas têm enfrentado guerras, né, nessa área, de verdade, guerra mesmo. Então vamos orar a Deus, irmãos, para que Deus possa intervir nessa situação, amém? E que Deus, que dá a vida, venha tocá-las. Os irmãos creem? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, estamos nesse momento orando por essas irmãs, ó Deus, que estão grávidas, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que tece no ventre da mãe, ó Pai. O Senhor é o Deus que nos formou, ó Pai. O Senhor é o Deus que formou Adão, formou Eva, Senhor amado. Ó Deus amado, as dores significam, ó Deus, que estamos produzindo alguma coisa, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Deus, Senhor Deus, que essas mães, ó Deus, estão sim passando dores, ó Pai, mas que esses bebês sejam preservados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo envolva, ó Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, Pai. Assim, ó Deus, como ali, ó Deus, no início da criação, o Teu Espírito pairava sobre a face das águas, e tudo começou a existir, ó Pai. Senhor, envolve com o Teu Espírito essas mulheres, ó Pai, e que o vento do Teu Espírito Santo, ó Pai, o movimento dele, ó Pai, forme, ó Deus, dentro do ventre, ó Pai, a criança. Nós acreditamos, ó Pai, que é o Senhor quem forma no ventre da mãe, ó Deus. Por isso, no Teu nome, repreendemos, ó Pai, todo espírito do mal, ó Pai, e que somente as bênçãos sejam ouvidas, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Toma suas filhas nas mãos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Oremos pelas crianças também. Querido Deus, eterno Pai, aqui estão essas crianças lindas, maravilhosas. Pai eterno, continua abençoando essas crianças, guardando, livrando-as de todo mal, da corrupção deste mundo, dos ataques do inimigo, dando aos pais, ó Deus, sabedoria, discernimento para criá-los no Teu caminho, na Tua palavra, no temor do Senhor. Pai, nós louvamos a Ti por todas as bênçãos. Também oro pela Tua igreja, para os Teus filhos que vão retornar aos seus lares. Meu Deus, dá uma noite de paz e descanso, demonstração da Tua glória. Se nos pertencer, ó Deus, o dia de amanhã, esta semana, guarda, prospera, abre as portas, fala conosco, Senhor, durante a semana, para a honra e glória do Teu nome, Pai eterno, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.